Olá, tudo bem? Eu sou Daileiton, terapeuta aqui da Joia da Alma Terapias, e hoje eu vou conversar com você sobre os chakras. Os chakras são um conceito que surgiu nas tradições orientais indianas, como Yoga e Ayurveda, e recebeu esse ensinamento da tradição tântrica. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, círculo ou até vórtice, e são considerados centros de energia que servem para absorver a energia vital, a energia do universo que nos circunda, distribuí-la através dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual e libertá-la para o exterior. Os principais chakras são 7, apesar de termos inúmeros localizados em nossos corpos físico e mesmo sutis, alguns ainda adormecidos, adentrando pelo plano terrestre e outros acima de nossa cabeça. E cada um desses 7 principais que estão localizados ao longo de nosso eixo vertical, desde o cóccix até o alto de nossa cabeça, cada um associado a um elemento. Eles estão localizados ao longo de uma hierarquia evolutiva das necessidades humanas, começando com o instinto de sobrevivência e evoluindo em direção à transformação espiritual. Mas ao longo de nossa jornada, o ser humano encontrou outras necessidades, como procriação, socialização, altruísmo e intuição. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? O primeiro a surgir foi o chakra raiz, ou Muladhara. O Muladhara, ou chakra raiz, representa a nossa fundação. No corpo humano, ele fica na base da coluna e nos dá a sensação de estarmos ancorados. Quando o chakra da raiz está aberto, nos sentimos confiantes em nossa capacidade de resistir aos desafios e ficar em pé. Quando ele está bloqueado, nos sentimos ameaçados, como se estivéssemos pisando em terreno instável. Como eu havia dito, ele fica bem na base da coluna, na área do cóccix. Ele controla os instintos de sobrevivência, como independência financeira, dinheiro e comida. O seu mantra é "Eu não posso crescer a partir de uma base instável". O seu Bija mantra é Lam e costuma vibrar, quando equilibrado, numa frequência em torno de 396 Hz. Sua cor é o vermelho, possui 4 pétalas. Está ligado ao elemento terra. E um cristal que funciona muito bem conectado a esse chakra é a hematita. Ele costuma se desenvolver do 1º aos 7 anos de idade. Desequilíbrios físicos se manifestam como problemas nas pernas, no reto, no cóccix, sistema imunológico, intestino grosso, cólon, partes reprodutivas masculina e próstata. Já os desequilíbrios emocionais podem se manifestar como sentimentos que afetam as necessidades básicas de sobrevivência, como necessidade de dinheiro e abrigo, medo, fome, a capacidade de prover as necessidades da vida. Agora vamos falar sobre o chakra sexual, ou Swadhisthana. O Swadhisthana, ou chakra sexual, ajuda a informar como nos relacionamos com nossas emoções e as emoções dos outros. Também governa a criatividade e a energia sexual. Aqueles com um chakra sexual bloqueado podem sentir uma falta de controle em suas vidas. Ele se localiza no abdômen inferior, cerca de 4 dedos abaixo do umbigo. Está relacionado com uma sensação de abundância, criatividade, bem-estar, prazer e sexualidade. Seu principal mantra pode ser "Eu sempre honro os outros, mas não antes de mim mesmo". O Bija mantra utilizado é Vam, e em equilíbrio vibra numa frequência em torno de 416 Hz. Sua cor é o laranja, possui 6 pétalas, está relacionado ao elemento água e um bom cristal para trabalhar esse chakra é o olho de tigre. Seu desenvolvimento se evidencia entre os 8 e os 14 anos de idade. Desequilíbrios físicos podem trazer problemas sexuais e reprodutivos, problemas urinários, infecções renais, quadril, pélvico e dor lombar. Já desequilíbrios emocionais podem gerar medo de se comprometer com relacionamentos, expressar emoções, medos de impotência, traição e vícios.
Subindo mais um pouquinho, temos o chakra do plexo solar, ou Manipura. O terceiro chakra, ou chakra do plexo solar, fala sobre sua capacidade de ser confiante e controlar sua vida. Lembre-se da última vez que sentiu borboletas ou sentiu um buraco no estômago. Esse é o chakra Manipura em ação. Se o seu chakra do plexo solar estiver bloqueado, você pode sentir uma enorme vergonha e dúvida. Como podemos supor, o chakra do plexo solar está localizado no abdômen superior, na altura do estômago. Ele controla a autoestima, autoconfiança, ou seja, o seu poder pessoal. Um bom mantra para ele é: o amor próprio começa quando eu aceito todas as partes de mim mesmo. E o seu Bija Mantra é Ram e costuma vibrar numa frequência em torno de 528 Hz quando está equilibrado. Vibra na cor amarela e possui 10 pétalas ou vórtices. Está conectado ao elemento fogo, tanto que muitos chamam de nosso sol pessoal. Pode-se utilizar o âmbar para sua proteção e equilíbrio, e costuma se desenvolver mais intensamente dos 15 aos 21 anos. Desequilíbrios físicos podem manifestar problemas digestivos, disfunção hepática, fadiga crônica, pressão alta, diabetes, úlceras estomacais e problemas de cólon. Já desequilíbrios emocionais afetam questões de poder pessoal e autoestima. Agora o quarto chakra. Esse é conhecido como cardíaco, ou Anahata. O Anahata, ou chakra do coração, é a ponte entre os chakras inferiores, associados à materialidade, e os superiores, associados à espiritualidade. Como o nome sugere, esse chakra pode influenciar nossa capacidade de dar e receber amor dos outros e de nós mesmos. Alguém com um chakra do coração bloqueado terá dificuldade em se abrir totalmente para as pessoas em sua vida. Se o coração de alguém estiver aberto, poderá experimentar profunda compaixão e empatia. Sua localização está no centro do tórax, logo acima do coração, e controla o amor em todos os sentidos, tanto o próprio quanto o incondicional, além da alegria e da paz interior. Um bom mantra para ele seria: quando eu me amo, amar os outros vem facilmente. O Bija Mantra usado para esse chakra é Yam, e ele vibra numa frequência em torno de 639 Hz quando equilibrado. Está na frequência do verde na maior parte das vezes, mas também pode vibrar na frequência da onda do rosa. Possui 12 pétalas ou vórtices em si, e o seu elemento é o ar. Um excelente cristal para trabalhar as energias desse chakra é o quartzo rosa, e o seu desenvolvimento se evidencia entre 21 e 28 anos de idade. E os desequilíbrios físicos podem se manifestar como asma, doenças cardíacas, doenças pulmonares, problemas com seios, sistema linfático, problemas na parte superior das costas e ombros. Enquanto os desequilíbrios emocionais podem surgir como ciúmes, abandono, raiva, amargura e medo de solidão. Vamos então falar sobre o chakra laríngeo, ou Vishuddha, nesse momento. O Vishuddha, ou chakra laríngeo, dá voz ao chakra do coração e também todos os outros chakras, e controla nossa capacidade de comunicar nosso poder pessoal. O chakra da garganta pode ter um grande impacto na originalidade e na confiança para falar em público. Quando está funcionando em plena capacidade, permite que nos expressemos de forma verdadeira e clara. Mas alguém com um chakra da garganta bloqueado poderá sentir que tem dificuldade em encontrar as palavras para dizer como realmente se sente. Ele está localizado na garganta, obviamente, e controla a comunicação, a autoexpressão, a verdade. Seu mantra pode ser: eu falo a minha verdade sempre. E o Bija Mantra escolhido para ele é Ram. E quando saudável, seu nível vibracional fica em torno de uma frequência de 741 Hz. Utiliza a frequência de onda das cores azul claro ou turquesa
e possui 16 pétalas. Seu elemento é o som, a música. Pode ser utilizado o cristal água marinha para seu equilíbrio, limpeza e energização. E normalmente costuma estar se desenvolvendo mais entre os 29 e os 35 anos de idade. Desequilíbrios físicos podem gerar problemas de tireoide, dores de garganta, laringite, infecções de ouvido, dor no pescoço e no ombro. Enquanto os desequilíbrios emocionais já trazem medo de comunicação, falta de força de vontade, sensação de estar fora de controle. Depois vem o chakra frontal, ou Agnya Chakra. À medida que subimos no corpo, nos aproximamos da comunhão com o divino. O Agnya, ou chakra do terceiro olho, controla nossa capacidade de ver o quadro geral e nos conectar à intuição. Pense nele como o olho da alma. Ele registra informações além do nível da superfície. Visões e acertos intuitivos não são incomuns para alguém que tem um chakra do terceiro olho aberto. Sua localização fica na testa, entre os olhos, por isso também é chamado de chakra do terceiro olho. Controla a intuição, a imaginação e a sabedoria. Um bom mantra para ele é: estou aberto a explorar o que não pode ser visto. E o Bidya Mantra para ele é o Om, enquanto ressoa na frequência de 852 Hz quando equilibrado. Vibrando na cor azul escuro ou índigo, possui 96 pétalas, muitas vezes representadas apenas como duas, e seu elemento é a luz. Um bom cristal para trabalhar e expandir a sua energia é a ametista. Em torno de 36 aos 42 anos, ele costuma ter um maior desenvolvimento. Quando desequilibrado, pode apresentar transtornos físicos como dores de cabeça, visão turva, problemas de sinusite, convulsões, perda auditiva e desequilíbrio hormonal. Já os desequilíbrios emocionais podem ser mau humor, volatilidade e autorreflexão. E por último, temos o chakra coronário, ou Sahasrara Chakra. O Sahasrara, ou chakra da coroa, é o chakra mais alto e representa a nossa capacidade de estar totalmente conectado espiritualmente. Quando você abre totalmente o chakra coronário, algo que poucas pessoas fazem, você é capaz de acessar uma consciência superior. Ele fica localizado no topo da cabeça. Costuma controlar a beleza interior e exterior e a conexão espiritual. A principal lição que esse chakra traz é: eu sou um receptor para o amor e a luz. Enquanto que seu Bidya Mantra é o mesmo do Agnya Chakra, Om. Porém, em equilíbrio, ele vibra numa frequência ainda mais alta, em torno de 963 Hz. Suas cores são o violeta ou o branco e possui 972 pétalas, mesmo que muitas vezes se fale em 1000 pétalas. E seu elemento é a própria consciência divina. Um cristal que se conecta muito bem às suas energias é o quartzo hialino, e costuma estar em evidência em torno de 43 aos 49 anos. Quando em desequilíbrio, pode causar transtornos físicos como depressão, incapacidade de aprender, sensibilidade à luz, som e ambiente, ou trazer desequilíbrios emocionais como confusão, preconceito e insegurança. Esses vórtices energéticos agem como um elo entre os corpos sutis e o corpo físico, influenciando significativamente as emoções, os pensamentos, o comportamento, o aprendizado, a comunicação e muitos outros aspectos que vivemos. O corpo, a mente, as emoções e o espírito são fortemente influenciados pela energia interior que temos e pela energia que recebemos. Esses centros de energia determinam como você se sente, feliz e entusiasmado, equilibrado e em paz, ou cansado e triste. Entretanto, esses centros podem estar equilibrados, hiperestimulados ou inibidos. Se um chakra está equilibrado, a energia é capaz de fluir livremente nessa área, mas se estiver fora de seu equilíbrio, a energia é incapaz de circular de maneira adequada. Quando um chakra está bloqueado,
podem surgir desequilíbrios que se manifestam de maneira mental, física ou emocional, ou ainda de outras maneiras. Por esse motivo, é importante que funcionem bem e que não existam desequilíbrios nesses centros. Alinhar os chakras para que fiquem perfeitamente equilibrados e sintonizados, cada um dentro do seu parâmetro de normalidade, é importante para se obter uma vida feliz e tranquila. Mas se seus chakras estão bloqueados, como você os alinha e mantém? Sabemos que para conectar com o divino precisamos estar com altas vibrações. E as frequências em hertz funcionam exatamente assim. Do chakra base até o chakra da coroa, as vibrações vão aumentando também. Seguindo essa sequência, é possível alinhar os chakras. E eu vou dar algumas dicas para você agora de como você mesmo pode fazer essa autorregulação. Primeiro, com as cores. Permita que a sua própria intuição guie você na escolha de quais cores usar. Todos os nossos centros de energia têm uma frequência específica que ressoa com certas cores que carregam uma frequência semelhante. Por exemplo, se você não está se sentindo seguro ou ancorado, talvez o seu chakra raiz não esteja em equilíbrio, como o resto de seus centros de energia. Talvez durante esse período você se sinta atraído por usar vermelho, sejam roupas externas ou roupas íntimas, e isso pode ajudar você a filtrar a cor que você precisa para ajudar a restabelecer o reequilíbrio do centro de energia. Segundo, a alimentação. Ajuste a sua dieta para ingerir mais alimentos da mesma cor do chakra que você está tentando equilibrar. Usando o chakra da raiz como exemplo mais uma vez, tente adicionar mais alimentos da cor vermelha à sua dieta. Ou seja, tomates, rabanetes, melancias, pimentas, romãs. Aqui, mais uma vez, aliamos também as cores, só que dessa vez internamente, aos alimentos. Em terceiro lugar, os sons. Assim como a cor tem uma frequência, o som também tem. Nossos centros de energia ressoam com notas musicais específicas. O chakra raiz vibra na escala C, cerca de 396 Hz. O sexual, na D, 417 Hz. O plexo solar, na E, 528 Hz. O cardíaco, na F, 639 Hz. O chakra laríngeo, na G, 741 Hz. Já o frontal vibra na A, 852 Hz. E o coronário, na B, 963 Hz. Ouvir música nas notas acima estimulará cada centro de energia específico. A música clássica é muito boa para isso. Também podemos usar nossa própria voz para criar tons para estimular e equilibrar o centro de energia. Coloque as duas mãos no centro de energia que parece desequilibrado e em seguida comece a soar seu tom mais profundo possível, aumentando gradativamente o tom. Você saberá intuitivamente qual o tom é o correto para você, pois começará a sentir o centro se sentindo mais leve e respondendo a esse tom. Use esse tom ao longo do dia, da semana, do tempo que for necessário, até se sentir mais equilibrado. E por último, visualização e meditação. A visualização e a meditação são possivelmente as ferramentas mais poderosas de todas. Sentado em meditação, visualize extraindo energia do centro da Terra e limpando cada centro de energia com a cor, o som, a frequência relevantes. Essa visualização é muito poderosa e vai ajudar no seu reequilíbrio. Aqui no canal existe uma meditação completa de reequilíbrio de chakras. O link está aqui em cima. Você pode acessá-la e segui-la para ajudar nesse passo. Então, esse vídeo ajudou você a conhecer um pouco mais sobre os chakras? Deixe seu comentário, sua curtida, inscreva-se no canal e logo mais teremos mais vídeos como esse. Gratidão por estar mais uma vez aqui comigo. Um grande beijo e até mais!